Aleluia, aleluia, aleluia. Para que todos sejam um, diz o Senhor, como tu estás em mim e eu em ti, para que o mundo possa crer que me enviaste. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Amados irmãos e irmãs que celebram conosco esta Eucaristia, através da Rádio Liberdade FM, vocês aqui na Igreja Matriz de Santa Luzia, em Avanhandava, você também, querido filho e filha, que através do nosso canal no YouTube, meditará a Palavra de Deus desta quinta-feira da 7ª semana da Santa Páscoa, novena de Pentecostes que nós estamos vivendo com toda a Igreja, nesse mês de junho, dedicado de maneira especial ao Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Hoje, dia 5 de junho, quando a Igreja celebra a memória deste santo de história curiosa, São Bonifácio, bispo e mártir. Bonifácio, que não se chamava Bonifácio, o nome dele era Winfrido. Ele era monge e foi enviado como monge e bispo pelo Papa Gregório II para evangelizar os pagãos. E ali, no meio dos povos germânicos, esse homem fazia tantas coisas boas que o Papa muda o nome dele e o chama de Bonifactus, aquele que faz o bem. Vejam, isso já nos diz muita coisa. Foi mudado o nome deste homem pelo modo de vida que ele viveu. Quando Cristo Jesus ressuscita, sobe para junto do Pai, envia o Espírito Santo
E São Pedro fará uma grande homilia, um grande sermão em Jerusalém. São Pedro resumirá a vida de Jesus numa expressão muito simples, porém muito profunda. Ele dirá: quem é Jesus? É aquele que passou pelo mundo fazendo o bem. O Bonifactus, por excelência, é Cristo. É Ele que, passando por esse mundo, fez o bem e continua fazendo o bem através da igreja, nos sacramentos, na pregação da palavra. E aquele que é o Bonifactus, ou seja, o benfeitor por excelência, que é Cristo, deseja também mudar o meu nome e o seu, para que nós sejamos Bonifactus também. É nossa missão, ungidos pelo Espírito Santo, é nossa missão, alimentados pela Eucaristia, orientados pela Palavra de Deus, sermos gente que faz o bem nesse mundo que infelizmente vai mal. É nossa missão ser luz no mundo que escolheu a escuridão. É nossa missão vivermos e promovermos a reconciliação e a unidade nesse mundo que fez opção pela guerra e pela divisão. E a nossa unidade, e eu tenho dito isso toda essa semana, porque no Brasil nós vivemos a semana de unidade, da oração pela unidade dos cristãos, e é um pedido de Jesus ao Pai e uma missão nossa. E é tão sério essa questão da unidade, não só com as outras igrejas cristãs. E aqui uma pequena catequese: uma coisa é ecumenismo, outra coisa é diálogo interreligioso. Tem gente que põe tudo numa sopa só, aí dá muita confusão. O que é o ecumenismo? É o diálogo, é a oração com os cristãos, católicos ou não. Qual é o denominador comum? O batismo válido. Então, há muitas igrejas que, embora não sejam católicas, possuem o batismo válido. Usam a água e a fórmula que o próprio Jesus disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o denominador comum é o batismo. Então, isso é ecumenismo. Nós vamos rezar e dialogar com os outros cristãos, na esperança de sermos um dia um só rebanho e um só pastor. O diálogo interreligioso é diferente. O diálogo interreligioso significa o diálogo com outras religiões, ou seja, não cristãos. Às vezes a gente tem uma mania de falar assim: ah, de que religião você é? Ah, eu sou católico. Ah, eu sou da religião, eu sou crente. Não. Ah, mas é a mesma coisa, padre. Mesma coisa é uma frota de Fusca. Você olha, é a mesma coisa. Não. A nossa religião é cristã. Cristã católica. O dia que o moço do IBGE passar na sua casa e perguntar, diga: que religião você é? Eu sou cristão. Ser cristão é religião. Católico é a igreja que você pertence. Eu sou cristão católico. Ah, o evangélico, eu sou cristão protestante, da igreja, da congregação cristã, da Assembleia de Deus, da igreja batista, da igreja metodista. Então, o metodista, o evangélico, ele não é de outra religião. Ele é cristão como nós, porque o batismo é válido. Outra religião é o espiritismo, o islamismo, o budismo, que não creem em Cristo. Eles creem em outras divindades, têm uma outra profissão de fé. Fica claro isso? Então nós rezamos essa semana pela unidade de todos aqueles que professam a mesma fé que nós. Um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E essa nossa unidade, o nosso viver em paz,
dentro da própria igreja, por isso é preciso eliminar tanta divisão entre os próprios católicos. Viver essa unidade com aqueles que professam a fé no mesmo Cristo, mas não pertencem à nossa igreja, dirá Jesus no versículo 21 do Evangelho de hoje: é condição para que o mundo acredite nele. Ou seja, muitas pessoas não creem no Cristo por causa da divisão que nós vivemos entre nós. Imagine, Tertuliano, um escritor dos primeiros séculos da igreja, dará o testemunho que os pagãos, quando viam os cristãos comendo, rezando, trabalhando, conversando, o testemunho era: vede como eles se amam. E por isso se convertiam, porque viam o testemunho dos mártires, viam a convivência dos cristãos. Então pensavam: bom, eu vou abraçar essa fé, porque essa fé, além de me pôr no céu, me faz uma pessoa melhor. Na carta a Diogneto, um escrito dos primeiros séculos da igreja, esse tal desse escritor que escreve para esse fulano chamado Diogneto, vai dizer: assim como a alma existe para a vida do corpo, os cristãos existem para que tenha vida no mundo, porque o jeito deles viverem é diferente. Então vejam, isso se dizia de nós nos primeiros séculos da igreja. Será que hoje os que não creem em Cristo, ao nos verem, também teriam vontade de ser cristãos? Ou eles olhariam para nós e falariam assim: eu entrar naquela igreja onde na hora de rezar todo mundo diz amém e na rua um fala mal da vida do outro? Ah, porque minha pastoral é melhor, porque meu grupo é melhor. Ah, porque minha espiritualidade é melhor que a do outro. Ah, porque a fulana, meu eu feio, não olha para a cara dela, mudou o papo e deixou a igreja. Gente, cuidado, você pode estar a serviço do anticristo, comungando todo dia. E não sou eu que digo isso. Para que todos sejam um, como tu, Pai, está em mim e eu em ti, para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, a credibilidade em Jesus depende da nossa unidade, que não é uniformidade. Para viver unidos, não precisa que cada um seja igual ao outro. Não. A unidade se faz com o diferente. A unidade se faz com o diferente. Mas o que me faz viver em unidade significa que aquele que me une é infinitamente superior a qualquer coisa que me divida. Eu falava isso ontem e repito por causa do Evangelho de hoje. Pelo menos 2 vezes na missa nós falamos isso. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O amor de Cristo nos uniu. Aí a sua irmã, seu irmão de comunidade, por uma falha, por um defeito de caráter, por alguma dificuldade na vida, fez alguma coisa que te magoou, você não descansa enquanto não destrói a vida daquela pessoa. Ah, porque ela cantou diferente. Ah, porque ela não me bloqueou no WhatsApp. Ô, minha gente, você, no fundo, comunga o corpo de Cristo, mas adora o diabo. Porque se eu digo que o que me uniu à Márcia é o amor de Cristo, e de repente uma falha dela me faz eu me separar dela, ou seja, o que nos divide, e em grego a palavra diabo significa o divisor, foi maior do que aquele que eu digo em toda a missa que me uniu. Não. Márcia, você pensa diferente, você pisou no tomate, eu tenho vontade de te dar uns croques, mas eu te amo e a gente vai junto caminhar para o céu. Dei ontem o exemplo e dou hoje de São Pedro e São Paulo.
que tiveram rusga, os dois brigaram. Mas São Paulo se inclinou diante da autoridade de Pedro e não pregou antes que Pedro o enviasse. E Pedro, que era da cabeça dura, mas um coração bom. Leiam a segunda carta de Pedro. No finalzinho dela, São Pedro vai dizer assim para o povo: gente, leiam os escritos do Paulo, é coisa boa. Vejam, mesmo na diferença, os dois chegaram a um denominador comum. O que nos une é Cristo, então o resto é resto. Abraça Cristo e vai. É esse o testemunho que nós somos chamados a dar hoje? Na nossa casa, na nossa paróquia, com aqueles que não professam a mesma fé que nós. Palavras ditas a Paulo e a nós: tem confiança. Do mesmo jeito que você dá testemunho de mim em Jerusalém, você vai ter que dar em Roma e no mundo inteiro. Esse testemunho de uma fé que é capaz de enxergar caminhos de unidade para promover a reconciliação de um mundo ferido. E essa é a graça que eu peço para mim e para vocês, para que alguém também mude o nosso nome e diga assim: olha, aquela mulher, aquele homem, aquele padre, aquela leiga, aquele consagrado é um Bonifácio, é alguém que faz o bem nesse mundo que vai mal. Que Nossa Senhora, ela que é a mãe da igreja e deseja que todos os batizados se unam como um só rebanho, que ela nos ajude a exorcizar da nossa vida, dos bancos das nossas igrejas, tudo o que nos separa uns dos outros e abracemos de uma vez por todas aquele que nos une, que é o amor de Cristo. E dirá São Paulo: quem nos poderá separar do amor de Cristo? Nem a espada, nem a fome, nem a guerra, nem os anjos, nem esse mundo. Ora, se nada vai nos separar do amor de Cristo, que nada também nos separe daquele irmão e daquela irmã, que por mais difícil que seja, também foi amado por Cristo na cruz, e do mesmo jeito que Cristo deseja a sua salvação, deseja também a salvação do outro. Que Nossa Senhora, Mãe da Unidade, nos ajude a sermos testemunhas de unidade para que o mundo creia na fé cristã. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.